Estamos de volta e vamos falar agora sobre atividade física versus exercícios físicos. Nós vimos no vídeo passado que nós estamos trabalhando com psicomotricidade, pois todos os movimentos, todo o programa desse módulo 5 é voltado para atividades psicomotoras, ou seja, do ramo da psicomotricidade. Aqueles movimentos, aquela interação que nós vamos ter com o paciente tem que trazer algum benefício para o nosso paciente. Então, quando formos pensar em alguma atividade ou exercício, será que tem diferença? Vamos pensar na psicomotricidade. Qual daquelas áreas da psicomotricidade que estaremos trabalhando com o nosso paciente? Vocês lembram quais são elas? O cognitivo, o pessoal, o social e o físico. São 4 pilarezinhos: cognitivo, físico, pessoal e social. A gente trabalhar com isso, nós vamos estar alcançando o objetivo. E qual é esse objetivo que nós estaremos alcançando? A melhora da qualidade de vida do nosso paciente e com ganhos, como ganho sobre isso, a gente vai ter o quê? A satisfação do nosso paciente conosco. Isso não tem preço, é a melhor coisa que a gente ganha na nossa atuação como profissional da área de saúde, ou seja, cuidando de alguém. Então vamos falar um pouco sobre atividade física e exercício físico. Tem diferença? Eu vou dizer para vocês agora. Tem sim, meus alunos. Tem uma diferença muito grande entre atividade física e exercício físico, mesmo muitas pessoas pensando o contrário, ou até mesmo por ignorância, utilizando de forma errônea, ou seja, de forma errada, esses dois termos. Eu pratico atividade física. Na verdade, a pessoa não pratica atividade física, ela pratica exercícios físicos. E aquela pessoa que está lá praticando exercícios físicos vira para você: eu estou aqui praticando atividade física. Ou seja, uma palavra que os jovens gostam é bugar. Então vamos desbugar a cabeça de todo mundo. Ou seja, vamos tirar de vez essa dúvida, essa confusão que é feita com relação a esses dois termos. Começando por atividade física. Atividade física nada mais é que qualquer movimento que o nosso corpo faça. Você piscou o olho, você praticou atividade física. Você sorriu, você praticou atividade física. Atividade física é o ato de movimentar-se sem um intuito pré-determinado, sem um objetivo psicomotor. Ou seja, eu sorri, eu bocejei, eu me espreguicei, eu levantei, eu andei até a geladeira, mexi meus braços para pegar água, coloquei água no copo, levei a água até a boca, eu estou me movendo, não é verdade? E o nosso corpo se move o tempo inteiro. Se nós formos parar para pensar de forma micro, ou seja, de forma microscópica e entrando dentro do nosso corpo até chegar nas nossas células, ou até mesmo dentro da célula formos entrando para dentro dela para ver o mais essencial, que é o nosso átomo, que é a menor estrutura de matéria que tem no nosso corpo, que mantém a característica do componente, ou seja, sua estrutura, nós vamos ver que ele tem movimento. Aí quem estudou química lá no ensino, quem já fez o 2º grau, estudou a química, ou até algumas escolas que ensinam isso na 8ª série, no 7º, 8º, 9º ano, a gente vai ver que tem várias coisas, vários elétrons se movimentando em torno do átomo. Os átomos estão se movimentando e formando as nossas células. As nossas células estão se movimentando e formando a gente. Só do nascimento, da morte das células, dos tecidos, dos órgãos, já é um movimento que a gente tem. As quedas no nosso cabelo, que cai bastante fio de cabelo por dia, é um tipo de movimento. E tudo está em movimento e a gente faz esse movimento de forma involuntária. E esse movimento é uma atividade física. Por exemplo, tem muita mulher e há poucos homens, não vou colocar exceção somente para as mulheres, mas tem homens que fazem também atividades de casa. Lavar, passar, cozinhar, varrer, fazer essas pequenas atividades. Isso são atividades físicas, pois não está trazendo benefício para você. Pelo contrário, você vai até se desgastar e ficar bastante cansado, vai gastar suas energias e você vai ficar morto no final do dia. Afinal de contas, o serviço de casa, mesmo que não pareça para as pessoas, mas é um serviço que não tem fim e é muito cansativo ser feito, pois nunca termina.
Então já sabemos o que é atividade física. Aí eu coloquei para vocês aí que são atividades realizadas no dia a dia, sem um padrão definido, as quais não visam obter melhora da psicomotricidade, ou seja, você não ganha, não aprende, não se interage com nada com relação a isso. Agora, já o nosso exercício físico, por outro lado, o nosso exercício físico já é algo mais amplo, algo mais trabalhado, algo mais pensado. E o que seria ele? É toda atividade, é todo movimento que o nosso corpo faz, desde físico até cognitivo, que é voltado para o desenvolvimento do corpo. É aquele exercício que você para, você fala, não, agora é o meu momento de fazer atividade física. Vou me concentrar na minha respiração, vou me concentrar na realização, na prática dessa atividade. Eu quero alcançar tal objetivo, eu quero ficar mais forte, então vou fazer os exercícios que o personal trainer, o educador físico me passou, ou vou fazer as atividades lá da fonoaudiologia, da fisioterapia, que é para me restabelecer os movimentos de algum grupo muscular que eu perdi, ou da psicopedagogia, ou da psiquiatria, ou da psicologia, para me treinar, exercitar o meu cérebro, para poder reduzir os sintomas de algum tipo de doença. Ou seja, são movimentos que têm um objetivo final. Eu estou fazendo ele não por acaso, não por uma rotina ou algo normal na minha vida, mas é porque eu quero alcançar algum objetivo. Eu quero me sentir melhor fazendo aquele exercício. Mesmo que para isso eu precise ficar cansado, exausto, mas eu fico feliz, pois eu estou alcançando meu objetivo. Isso me traz felicidade, principalmente quando as outras pessoas visualizam isso. Vamos colocar que o seu idoso está lá bem sedentário, está lá barrigudinho, acima do peso, e de repente você conversa com o seu idoso. Conversou com o seu idoso, explicou para ele a importância de fazer exercícios físicos. Seu idoso consegue entender o que você quer falar para ele e decide começar a fazer atividades físicas. Só que essa atividade que ele vai fazer não é uma atividade, é um exercício físico. Só que neste momento de pandemia, ele não quer ficar saindo na rua para poder ficar se expondo às outras pessoas e correndo o risco de pegar o coronavírus, essa doença. Ele está certo. É claro que ele está certo. Mas ele não pode deixar de fazer atividade, o exercício físico dele. Aí você, como um profissional de excelência, você vai falar: ah, senhor, a gente mora num determinado apartamento, ou a nossa casa tem 2 andares. Vamos subir e descer a escada de um andar para o outro durante 1 hora, meia hora, 20 minutos, todos os dias. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Para ficar um pouco mais animado, vamos colocar uma musiquinha. Coloca uma música e vamos subir. Aproveita e faz o mesmo exercício com ele, pois nós também somos seres humanos e precisamos manter a nossa forma. E nem sempre temos tempo. Aí você aproveita que o seu paciente já está fazendo, você está cuidando da saúde dele e ao mesmo tempo cuidando da sua. Pois você não pode deixar seu idoso subir e descer a escada sozinho, que é um perigo. E essa escada tem que ter o corrimão para caso alguma coisa ele consiga se segurar e você esteja sempre ao lado dele para sustentá-lo, para firmá-lo e não deixá-lo cair. Ok? Então ele vai estar fazendo um exercício físico, pois está tendo um ganho para o organismo dele, melhorando a qualidade de vida dele, melhorando a resistência física. Ele consegue caminhar mais rápido, ele tem uma marcha, ou seja, o caminhar mais seguro. Ele evita que ele tenha aquela desinstabilidade e que caia com facilidade. Ele vai conseguir se levantar e deitar na cama, conseguir sentar e se levantar de uma cadeira. Ele vai ter mais autonomia, e tudo isso por um simples ato de começar a praticar exercício físico. Além do que os exercícios físicos vão liberar para o nosso corpo algumas coisas bem importantes. Vários hormônios serão produzidos na nossa cabeça. Um desses hormônios recebem o nome do hormônio da felicidade, do prazer ou do amor.
Esse hormônio é produzido principalmente quando a gente está fazendo atividade física. E esse hormônio deixa a gente para cima. Você já deve ter visto a pessoa quando sai da academia, sai toda empinada, sai balançando, tudinho, coloca o peito para frente, empina a cabeça. Não é porque ela é metida, é porque ela está cheia de hormônio no corpo dela, ela está altamente feliz e se achando. Por mais que ela não esteja tão grande, tão bonita, ela se acha que ela está bonita. Isso graças àqueles hormônios. E se o seu paciente fizer atividade, ele também vai se sentir assim. E ele se sentindo assim, ele vai se sentir mais feliz, mais empolgado e com mais coragem de ter uma relação, de ter um contato com a sociedade. E lembra dos nossos objetivos? Melhorar o cognitivo, melhorar o condicionamento físico, melhorar o seu lado pessoal e mental e melhorar a sua relação social. Se ele estiver feliz, ele vai querer com certeza se relacionar com outras pessoas. E vai ter mais ânimo, vai ser um idoso com uma vida mais saudável. E esse é o nosso importante, não é verdade? Então, o que a gente tem de objetivo com relação à atividade física e exercício físico? Agora que eu já sei essa definição, é colocar em prática. Quando você for fazer o planejamento das atividades do seu paciente, você tem que observar esses dois vídeos. O primeiro é com relação à psicomotricidade, o seu conceito. Novamente relembrando para ficar bem marcado na sua mente que quando vamos formular, fazer uma atividade com o nosso paciente, temos que obedecer a seguinte definição. Toda atividade tem que trazer um benefício. Dentre eles, nós temos 4 categorias. Nós temos o cognitivo, que é melhorar o raciocínio, melhorar a memória do nosso paciente. Nós temos o físico, melhorar o condicionamento físico, melhorar a condição pessoal do meu paciente, se ele estiver depressivo, deixar ele mais feliz, mais alegre, se aceitar mais. E depois o social. O social é ele se relacionar com outras pessoas. Quando você vai fazer uma atividade física ou um exercício físico, você pode fazer as duas coisas, sabia? Pois todas duas, dependendo do que for, pode trazer alguma coisa para o paciente, sendo que o exercício físico é o ideal. Por que a atividade física não é? Se o seu paciente for bem sedentário, até a atividade física você pode aproveitar. Ah, ele gosta de caminhar, aí você vai colocar ele para tomar sol no quintal. Ele não quer fazer atividade física nenhuma, mas você pode trazer o exercício físico para perto dele. Como assim trazer o exercício físico para perto dele? Se todos os dias você leva ele para tomar sol na varanda, no quintal, no playground, e não quer ver ninguém, e ainda quer ir lá só de cadeira e muito forçado, traz pessoas para interagirem com ele. Traz pessoas para ele ver, para ele poder começar a observar essas pessoas e começar a ter o desejo de fazer alguma coisa. Então você já vai estar trabalhando o subconsciente dele até com a atividade física que naquele momento não está trazendo nenhum benefício para ele. Entre aspas, pois você está sabendo utilizar o conhecimento que você tem em prol da saúde do seu paciente. Outra coisa que a gente precisa pensar também é que essas atividades, esses 4 pilares que eu falei, eles podem vir juntos ou separados. Numa atividade você pode desenvolver as 4 modalidades, é aquela atividade ideal, mas você também pode trabalhar somente uma delas. Desde que trabalhe no mínimo uma e no máximo as 4, você está alcançando o seu objetivo. E como que você sabe que você vai estar alcançando o seu objetivo? É quando o seu paciente estiver fazendo a atividade e você vê estampado no rosto dele, você vê estampado no rosto das outras pessoas que estarão interagindo na atividade, o ar de felicidade. Pois nada melhor do que aprender, se desenvolver brincando. Por isso vai entrar outra palavrinha no nosso vocabulário agora com relação a esse módulo 5. Nós já vimos psicomotricidade, vimos psicopedagogia, agora a gente vai ver recreação. Recreação a maior parte de vocês já ouviram falar. E recreação nada mais é que colocar em prática as atividades psicomotoras. Ou seja, aprender brincando, aprender se divertindo, aprender de forma prazerosa.
é o objetivo de todo mundo e é muito difícil alcançar, pois nem todas as pessoas que estão responsáveis em fazer uma atividade se preocupam com relação a esse desenvolvimento, a recreação. Então, nós, cuidadores, temos a obrigação de sermos pessoas recreativas, ou seja, aquela pessoa que vai propiciar ao nosso paciente, ao nosso familiar ou a nós mesmos atividades recreativas com o objetivo de melhorar alguma coisa na vida do paciente, do familiar ou na nossa própria vida. Então já temos recreação. Agora nós já vimos que recreação nada mais é que o ato de brincar e um brincar aprendendo, com o objetivo de aprender. Então já temos mais palavrinhas no nosso vocabulário. Professor, mas como que eu posso fazer essa recreação no dia a dia do meu paciente? É simples. Como eu sei agora que o exercício físico é algo fundamental para o meu paciente, eu tenho que começar a planejar o meu plantão. Por que planejar o meu plantão? Pois cuidar de um ser humano não é simplesmente você trocar fralda, dar banho, mudar o paciente de decúbito e realizar curativos sempre que necessário. O ato de cuidar significa você cuidar da saúde, não da doença. Nós somos cuidadores que cuidamos de saúde, nós não cuidamos da doença. Então, o nosso objetivo é não deixar o nosso paciente o quê? Doente. E se ele estiver doente, eu quero cuidar da saúde dele para preservar essa saúde e essa saúde sobressair a doença. Então vamos cuidar da saúde. E quando o paciente está saudável, ele precisa fazer atividades físicas para se manter saudável. Da mesma forma que ele precisa ter, na aula passada, uma alimentação saudável e ingerir bastante líquidos. Então, o meu objetivo é, cheguei na casa do paciente, eu vou começar a planejar o meu plantão. O meu plantão eu tenho que fazer o quê? Dar banho no meu paciente, dar alimentação, fazer troca de roupa, caso ele seja acamado, troca de fralda, fazer higiene íntima. Porém, de um horário para o outro, de um procedimento ao outro, vai ter buracos. Ou seja, vai ter momentos que eu não vou estar fazendo nada nele, cerca de 1 hora e meia, 2 horas. Se for uma camada, então, de 2 em 2 horas que eu vou mexer nele especificamente para mudança de decúbito, mudar a disposição. Durante essas 2 horas, ele vai ficar lá jogado como um peso de papel, como um peso morto, como objeto sem utilidade, algo inútil? Não, em forma alguma, de forma alguma. O que eu vou fazer? Nesse intervalo entre um procedimento técnico e outro, eu vou estar fazendo atividades psicomotoras, atividades recreativas. Vou estar fazendo exercício físico no meu paciente. Vou estar colocando em prática aquelas atividades que a gente vai ver mais para frente que a equipe multidisciplinar colocou para ser feita. Eu não posso deixar meu paciente parado em nenhum momento, a não ser no momento de descanso. E você não pode confundir momento com descanso como o intervalo entre uma mudança de decúbito e outra. Eu já vi cuidadores falar comigo, meu paciente está descansando, eu troquei a fralda dele, coloquei ele para descansar. Troquei a fralda dele de novo 2 horas, coloquei ele para descansar, que ele está descansando de ter trocado de fralda. É um absurdo, mas eu já ouvi isso. Então, o que o nosso paciente precisa descansar? Precisa descansar à noite. Ou, dependendo do caso, tirar um cochilozinho de 30 minutos no máximo à tarde, após o almoço. No decorrer do dia, nos demais horários, ele precisa fazer atividades físicas e exercícios físicos. Ambos ele vai precisar fazer atividade física e exercício físico. Por quê? Se eu colocar ele para caminhar da cama até o banheiro, é uma atividade física, não é um exercício físico, pois ele está indo tomar banho, fazer as necessidades dele. Só que isso já faz ele praticar alguns procedimentos do dia a dia que para a gente é muito básico, mas para ele era algo novo. É algo de suma importância e que ele está conseguindo com muita dificuldade, caminhar até o banheiro. O ato dele se limpar ou depois de ter feito as necessidades fisiológicas, o ato de escovar o dente sozinho, de pentear o cabelo. Por isso que nas aulas anteriores eu falei para vocês, só faça para o paciente quando ele realmente não conseguir fazer por si só.
pois é muito importante para o lado cognitivo do paciente ter noção de que ele ainda é capaz de fazer coisas mínimas para ele. A partir do momento que ele passa a enxergar que coisas mínimas, atividades mínimas ele não consegue fazer, o quadro depressivo dele vai aumentar grandemente. E esse quadro depressivo no nosso idoso pode gerar a deixar de se alimentar, deixando de se alimentar ele vai ficar desnutrido, com a desnutrição vai vir várias complicações de outras doenças para o corpo dele, ele vai ficar com a imunidade dele bem baixa e qualquer infecção que ele pegar pode ser fatal para ele. Então, de uma coisa vai desencadear a outra. O simples ato de você, não, deixa que eu faço para você, deixa que eu faço para você, deixa que eu pego para você, deixa que eu te dou. Isso vai acelerar o processo de desenvolvimento do óbito do paciente, digamos assim. Você está levando ele cada vez para o término da vida dele, cada vez que você diz, deixa que eu faço para você. Então, a partir de agora, vamos deixar e estimular o nosso paciente a fazer as coisas por ele mesmo. E isso vai ser uma das atividades que a terapia ocupacional vai ensinar para vocês. E vocês já estão cientes aqui que o professor Renato já está antevendo para vocês algo que pode acontecer e que vai servir e ser útil para o paciente de vocês. Então vamos nos preocupar com isso. Então a atividade física é importantíssima para ele fazer dentro da casa dele. Ele mesmo fazer os seus movimentos. Colocar uma blusa, colocar uma bermuda, fechar os botões do pijama. Coisas simples. Segurar o copo, por mais que você que pegue a água, você que coloque no copo, você que entregue o copo a ele que tem que segurar o copo e levar o copo à boca. O máximo que você vai fazer é dar um helpzinho embaixo do copo para ele conseguir chegar com o copo na boca, caso ele não consiga. Em hipótese alguma, dê canudinho para o paciente. Ele tem que fazer o hábito de levar o copo na boca. Isso é muito importante para o lado cognitivo dele. Isso vocês podem tirar as dúvidas de vocês por que isso acontece, por que tem que ser assim, com algum terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo ou pesquisar na internet. Eu vou deixar a cargo de vocês, mas já dei a dica, não dê canudinho ao paciente de vocês. Cortem canudinho, além de fazer um grande mal para o meio ambiente. E o professor de vocês está na luta contra canudinho. Vamos acabar com canudinho para não matar os nossos bichinhos aquáticos, marinhos. Então vamos outra coisa que é bem importante a gente pensar com relação a isso. Se eu já sei que a atividade física é importante, imagina o exercício físico. Você já está fazendo o seu paciente fazer a atividade física dele, caminhar sozinho ou com auxílio, ele tentar passar da cama para a cadeira, da cadeira para a cama sozinho. Caso não consiga, você vai auxiliá-lo no mínimo possível. Não é para você pegar o peso do paciente. Você tem que deixar o peso dele sobre as pernas dele, para ele tentar fazer força e conseguir fazer o movimento. Isso acontece principalmente se você for cuidar de um paciente adulto, não necessariamente idoso, que tenha sofrido um AVC. Esse paciente você vai ter que deixar e estimular e explicar para ele como que é o procedimento para ele realizar, sair da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Ele vai ter que fazer isso. Quanto mais ele movimentar e ele mandar estímulos para aquela região, para tentar mexer aquele membro, aquele lado que foi paralisado pelo AVC isquêmico, ele vai ter mais chance de restabelecimento. Então vamos aprender isso. E exercício físico? Como que a gente vai fazer isso? O exercício físico para a terceira idade são exercícios mais leves. Não são tão pesados. Quando eu falo exercícios não tão pesados, eu não estou excluindo dele fazer uma academia, uma musculação. Ah, professor, mas na musculação pega muito peso. Pega muito peso quem quer fazer hipertrofia, ou seja, ganhar muita massa muscular. Para o nosso paciente, ele vai fazer para manter o condicionamento dele físico e aumentar o tônus muscular. O que significa esse aumentar o tônus muscular? Significa os músculos dele terem mais força, ter mais contratibilidade, mais elasticidade. Ele ficar com mais capacidade de se movimentar e realizar movimentos amplos, pois a gente tem movimentos mais curtos que a gente chama de movimento de pinça,
que é o pegar alguma coisa com a ponta dos dedos. E isso os idosos perdem bastante essa capacidade e que vai ser um trabalho do terapeuta ocupacional de voltar a esse movimento de pinça, esse movimento de pegar coisas pequenas. É a que a gente chama de coordenação motora fina. Então é muito importante a gente fazer atividade física e exercício físico no nosso idoso. Já vimos que a academia é super indicado, pois vai melhorar o tônus muscular do nosso paciente. E ele tem que fazer academia, de preferência, todos os dias, no mínimo 3 vezes por semana. Quem vai orientar esse paciente durante a realização do exercício não vai ser você. Quem vai orientar vai ser um educador físico, um profissional da área, um personal trainer, por exemplo. Esse profissional vai fazer todo o processo de montagem dos exercícios físicos. Porém, ele também vai poder pedir para você que realize alguns procedimentos com o paciente em casa. E esse procedimento ele vai ter que te orientar e você simplesmente vai replicar, vai refazer tudo o que foi te ensinado por esse profissional. Outro ponto bem importante que a gente precisa entender é que quanto menos impacto o nosso paciente tiver durante a atividade física, professor, mas que impacto seria esse? Esse seria o impacto de você pular, soltar, levantar e soltar o peso do seu corpo sobre as suas articulações no mesmo tempo. Se você pular e cair, o peso do seu corpo vai vir com muita força sobre a articulação do seu quadril, do seu joelho e do seu tornozelo. Ou seja, esses impactos o nosso idoso tem que evitar. Por isso, exercícios como hidroginástica, pilates e natação são bem indicados. São exercícios que todas as pessoas podem fazer, principalmente o seu idoso, que não vai trazer nenhum prejuízo para as articulações dele. E ele só vai ter ganhos, tanto ganhos físicos como pessoal quanto social. O cognitivo em si não vai estar sendo muito trabalhado, a não ser que o professor que vai dar, por exemplo, a hidroginástica, passe atividades para ele que ele consiga, que ele tenha que mexer várias partes do corpo de forma síncrona ou assíncrona. Por exemplo, se você pedir só para ele levantar e abaixar os braços na piscina, isso é fácil, ele não precisa pensar muito. Agora, se você pedir para ele levantar os braços ao mesmo tempo que ele levanta uma das pernas, enquanto ele abaixa o braço, ele levanta a outra, para o idoso isso já é uma informação já um pouco complexa. Se você pedir para ele levantar o braço direito enquanto levanta o joelho da perna esquerda, ele já se confunde. Abaixou o joelho da perna esquerda e abaixou o braço direito, ele já vai levantando o outro lado. Eles se perdem, pois é muito difícil para o lado cognitivo do idoso conseguir se concentrar nessas informações. Isso ele vai estar trabalhando a parte física dele na hidroginástica, mas também vai estar trabalhando o cognitivo dele, pois ele vai estar forçando o cérebro dele a pensar, a raciocinar qual é o lado que eu vou mexer, qual é o órgão que eu devo mexer agora. Isso são pontos que nós precisamos saber, que nós podemos criar, bolar atividades pensando nessas dicas. E aí, o que você acha sobre exercício físico e atividade física? É ou não é importante para o nosso paciente? Então temos que pensar que vamos sim fazer atividade física e exercício, porém o exercício tem o benefício de melhorar alguns quesitos da vida do meu paciente, enquanto a atividade física não. E esse melhoramento tem que ser todo baseado na recreação que vem alicerçado, ou seja, tem o seu amparato na psicomotricidade. Então, no próximo vídeo, nós estaremos abordando um novo assunto e não saia daqui. Fique comigo e até daqui a pouco.